153,20 por R$ 89,90 e eles parcelam tudo para você. São 2 unidades de São Paulo e uma aqui no ABC, Madeirense. Olá, muito boa tarde. Estamos iniciando o nosso ABC das Mães e eu volto a falar. Para quem ainda não conhece, nós saímos lá das redes sociais. Se você ainda não segue o ABC das Mães, procura lá, @ABC das Mães. Tem fanpage, tem o grupo, que é o que tem mais de 26 mil mamães aí de todo o nosso ABC. E o Instagram também. O nosso programa hoje está bem bacana, bem especial. Qual que é o assunto do momento, hein, gente? Febre amarela. Nós, mamães, estamos de cabelo em pé e eu tenho certeza que você aí de casa, assim como eu, tem muitas dúvidas também. Por isso, a doutora Graziela Gobetti, da Secretaria Municipal de São Caetano do Sul, estará aqui hoje para tirar todas as nossas dúvidas. Então, se você aí em casa tem qualquer tipo de dúvida, escreve aqui no link, se você estiver vendo a gente pelo Facebook, dessa transmissão ao vivo, que você pode ter a sua resposta dita aqui no ar. Falaremos também sobre trombofilia. Pouco se fala sobre esse assunto e é muito sério na gravidez, o diagnóstico ainda é difícil e complicado, mas nós estamos aqui com um querido aí de muitas mamães do grupo. Quando eu citei o nome dele, que ele viria para o programa, muita gente mandou beijos para o Dr. Guilherme. Ele estará aqui já já, com a Thaisa também, uma mamãe que passou por esse problema e vai contar todo o seu drama aqui com a gente. E também, gente, semana que vem, essa semana, para alguns já começaram, as aulas estão de volta. E aí, os nossos filhos nessa adaptação escolar, hein? Por isso nós estamos com as meninas do Colégio Castelo, aqui com a Rose e com a Sandra, para falar também sobre esse assunto. Mas antes, eu tenho uma dica super importante para vocês. Eu gosto de comer, né, gente? Vocês já sabem. E a dica de hoje é a Basti Burger, que é parceira aí do grupo. Eu vou chamar na tela as fotos para vocês verem dos hambúrgueres deles. Maravilhosos. E também tem desconto para as mamães do grupo. E agora a Basti Burger tem delivery. Então, não perde mais tempo, não tem desculpa para você conhecer as delícias deles. Vocês podem pedir aí no conforto da sua casa, que chega tudo delícia lá para vocês. Olha esse lanche, gente. Eu já fui várias vezes, já provei. Os meus preferidos, já vou até falar aqui, são os mini hambúrgueres, porque eu sou indecisa, né? Então, vem todos os sabores, são 5 ou 4 mini hambúrgueres com todos os sabores, você já experimenta todos. Uma delícia, um beijo aí para todo mundo da Basti, tá? Agora vamos falar sobre volta às aulas. Está aí, quem já começou as aulas, quem volta semana que vem. Nós vamos aqui ajudar você a ajudar o seu filho aí na adaptação escolar. Eu estou aqui com as meninas do Colégio Castelo, com a Rose e com a Sandra. Boa tarde, tudo bem? Oi, Cláudia, tudo bem? Boa tarde. Obrigada por terem vindo novamente, viu? Gente, Castelo é parceiro do grupo, a gente sempre posta, mostra ali um pouquinho do colégio para vocês, mas hoje elas vieram aqui como profissionais para dar a dica para vocês. E eu queria saber delas. É comum, pelo menos em casa sempre é, né? Mesmo que a criança já conheça o ambiente da escola, né? Continua na mesma escola, só ficou de férias. Na volta às aulas, eles terem resistência, chorar. Boa tarde, mamães. Um prazer estar aqui e contribuir mais uma vez com informações importantes para vocês. Bem, sobre resistência de volta às aulas, para as crianças pequenas, é uma caixinha de surpresa. Né? Porque os pequenininhos sempre tem aqueles que estão querendo ver os amiguinhos, voltar para a escola, e isso sempre para eles é motivo de festa. Então, quando chegam na escola já vão correndo, já querem procurar principalmente a pro que era do ano anterior, né? Sim. Que é a referência deles. E alguns, com certeza, por ficarem aí 45, 50, às vezes até um mês em casa, aí desconstrói toda a rotina escolar. E aí, claro, que eles resistem um pouquinho, porque querem ficar com a mamãe em casa, com o papai, querem os brinquedos, sabem que é muito mais difícil na escola, porque tem que dividir atenção, dividir brinquedo, tem regras, limites.
Então, acaba que tem um pouquinho de resistência. Isso os pequenininhos. Já com os maiores, né, a partir do fundamental, e principalmente fundamental 2, aí com certeza tem uma... eles com certeza não querem voltar. Se tivesse mais um mês de férias, eles iam gostar, né? Eu acho que, infelizmente, a escola tem esse poder de desconstruir o encanto pelo ensino. À medida que quanto mais eles crescem, mais eles querem férias, né? Sim. Mas também tem a questão do cansaço e, assim, uma semana está todo mundo no ritmo escola, tranquilo. E nós, pais, gente, como agir, né? Eu levei, no primeiro dia de aula, meu filhinho para a escola com uma dó. Eu falei, já vai voltar. Por mais que eu precisasse dele na escola, eu tentei não transparecer isso para ele. Não sei se eu fiz certo, se eu consegui não transparecer. Ele chorou e tal. Mas eu me vi com dó. E não, né? Na verdade, ela vai para um lugar super legal, a escola que eu escolhi, enfim. E aí a gente, todo pai, toda mãe, vocês devem perceber isso na porta da escola. A mãe deixa assim, né? Sim, a gente deixa não deixando, é isso mesmo. Boa tarde, Cláudia. Obrigada pelo convite. Obrigada. Boa tarde, mamães. A Cláudia falou uma coisa muito importante e eu gostaria de refletir com vocês. A última frase dela foi: eu entreguei com dó, a gente entrega, mas não entrega plenamente. É sobre isso que a gente precisa refletir e conversar. O ser humano é um ser altamente adaptável. A gente se adapta a um novo trabalho, a uma nova casa, a um novo supermercado, várias adaptações que vão acontecendo durante toda a nossa vida. E essa adaptação, ela é garantida, ela é realizada 100% quando eu estou segura de alguma forma. E o adulto, ele consegue, com a maturidade, ele consegue, com a vivência, se organizar, se reorganizar e enfrentar o desconhecido, enfrentar o que é novo. E os nossos filhos, como eles têm que fazer? Eles precisam de alguém que transmita segurança. Então, se a mãe fica titubeante, se a mãe chora, se a mãe fica insegura, toda essa insegurança, esse titubeio, essa forma de trazer a criança para a escola, mostra para a criança, sim, se a mamãe está insegura, que lugar é esse que eu estou, né? Isso é muito delicado e a gente precisa, todo momento, mostrar para a mamãe que é assim, é a escola que você escolheu, é a escola que seu coração ficou tranquilo, então entrega. Nós vamos fazer a nossa parte da melhor forma possível. Lá no colégio, o que nós costumamos fazer? Eu sou o ombro da mãe, né? Então eu sempre falo, mamãe, não chora na frente deles. Depois choramos juntas, mas na frente deles não. Né? E o que mais que a mãe precisa fazer? Mostrar para a criança que ela está certa da decisão. Para passar segurança, né? Exatamente. Mostrar para a criança que é muito importante que ela vá na escola, que cada um em casa tem um papel importante. A mamãe trabalha, o papai trabalha, e a criança tem responsabilidade com o estudo, mas também tem o lado da brincadeira, que é muito legal para a educação infantil. Para o fundamental, os planos para o futuro, né? Filho, você tem que ir para a escola, se você quer ir para a Disney, se você quer viajar, você precisa conhecer um pouquinho do mundo, conhecer um pouquinho a língua. E a mãe precisa mostrar para a criança o quanto ela quer também que ele vá para a escola. Então, primeiro passo para as mães dos pequenos, uma dica especial. Quando seu filho vem para a escola, voltando das férias, venha de mão dada com eles. Porque se você vem no colo, aquele aconchego, aquele cheirinho que ele está sentindo da mamãe, é mais difícil de não largar, tem né? como a Sandra competir. Sim. Não tem como a professora competir, porque aquele contato com a mãe faz com que eles queiram continuar tendo contato com a mãe. Tragam de mão dada, com o rosto seguro, isso vai fazer com toda certeza que o seu filho se adapte mais facilmente e vai abrir porta para que eles entrem seguros. Eu acho que inicialmente Nossa, é isso. Isso que você falou me remeteu a uma coisa, outro exemplo, eu quando estou na casa da minha mãe mesmo, se eu estou deitada com ela, eu não quero ir embora. Né? Hoje em dia, de domingo, quando vamos falar. Então, isso é verdade. É legal essa dica, então, entrar de mãos dadas, tirar desse aconchego todo, né? Exatamente. Por mais que a gente queira abraçar, beijar, ficar grudadinho, deixa pra ficar depois, né? E agora, a gente falou muito de rotina, né? A volta da rotina que é o mais chato da história toda. Talvez por isso eles, né, os maiores principalmente, não queiram voltar tão cedo para a escola. E como construir essa rotina novamente e que não seja assim, ontem estava de férias e hoje tudo de novo? Vai aos poucos ou é assim mesmo? Deixa eu falar um pouquinho sobre isso, que é um pouquinho mais pedagógico, né?
Nós tivemos aí quase 2 meses de férias, né? E as pesquisas dizem que para você desconstruir ou construir um hábito, você precisa de 21 dias. Imagine que eles ficaram aí quase 2 meses desconstruindo todos os hábitos de escola. Então, horários de acordar, horários de dormir, horários de alimentação. As atividades ficaram lúdicas, bem lúdicas, né? Para os pequenos isso é normal, mas para os maiores não, né? Então, o tempo todo lúdico. E quando começa a chegar perto da volta às aulas, eu acho muito importante algumas dicas para os pais irem retomando um pouco dessa rotina, né? Como psicopedagoga do colégio, o que a gente percebe? Que as crianças, quando não são preparadas para essa volta às aulas, eles ainda ficam uns 15 dias viajando nas férias, né? Então, é muito importante que uma semana antes, uns dias antes, vocês já comecem a adequar o horário de sono deles, né? O horário de acordar, o horário de dormir. Já vai trazendo para aquele horário que é a rotina escolar, mesmo ainda em férias. Também muito importante que já comece a regular também a alimentação, né? Então, nessa última semana, procure não sair tanto para almoçar fora, para fazer essas alimentações. Já vá voltando à rotina para eles irem percebendo que alguma coisa já está mudando. E daí a gente vai reconstruindo esses hábitos que são os hábitos de rotina de escola. Também é um momento bem importante para vocês irem mexendo nos materiais com as crianças. Então, aquela história de ir comprando material, colocar nome, olhar os cadernos. E aí, para os maiores, até vai uma dica de pegar os cadernos do ano anterior, dar uma olhadinha nos últimos cadernos. Já vai trazendo à memória aquilo que eles tiveram nos últimos momentos da escola. Mais uma coisa que eu acho que é bacana fazer, aquelas crianças que passaram todas as férias sem encontrar os amiguinhos, de repente, nesses últimos dias, encontrar algum amigo da escola. Então, vai reconstruindo esse ambiente da escola no horário, na alimentação, no material, na socialização. E aí, quando eles chegam na escola, fica muito mais fácil de recompor, né? Lá na escola, em julho, por exemplo, nós organizamos um planejamento para, na última semana de aula, os pais entrarem nessa rotina. Inclusive já com tarefas dos dias de aulas que eles têm. Para trazer um pouquinho. Isso, então, 1 horinha por dia eles já vão sentando, já vão retomando um pouquinho da matéria. E aí, quando eles chegam, eles já estão um pouquinho mais com a cabeça na escola. Isso ajuda muito no reinício das aulas. E agora, referente à adaptação, quanto tempo ela demora nessa volta às férias e o quanto tempo é normal esperar? De repente, se meu filho passou 1 mês, não parou de chorar, eu devo me preocupar? O que é uma média para vocês nessa adaptação? Então, o período de adaptação ele deve ser tratado pela escola com muito cuidado, né? Ele deve ser um projeto pedagógico da escola. Nós temos na escola 2 partes importantes para cuidar da adaptação: a comportamental e a pedagógica mesmo, que unidas transformam essa adaptação numa adaptação gradativa, agradável e curta. Graças a Deus, com esses 35 anos de colégio, nós temos 100% de adaptação, né? E num período breve. Desse trabalho. Legal. Conta um pouquinho sobre como é a parte comportamental, Sam. Bom, quando a gente fala em adaptação de crianças novas no colégio, que tenham ou não vindo de outra escola, a gente precisa repensar como é essa criança e o que ela precisa, qual a atenção que essa criança precisa. Então, a adaptação, ela começa com 1 horinha no primeiro dia. E de acordo com a criança, se essa 1 horinha for uma horinha de qualidade, que ela brincou, que ela se divertiu, que ela conseguiu conviver com os amigos, no segundo dia nós vamos aumentando, eu vou combinando com cada família como funciona essa adaptação. Ao final de 1 semana, o que nós conseguimos, de maneira geral, é que a criança já está adaptada há pelo menos um período no colégio.
Este ano o que nós fizemos, como nós recebemos muitos alunos novos, nós elegemos um dia, o primeiro dia, só para alunos novos de 2 e 3 anos. Então, nesse primeiro dia, todos os colos, todos os olhares da escola são para essas famílias novas. Então, vai ser um dia apenas para adaptação. Então, a criança vai receber todo o cuidado, vai receber toda a adaptação e todo o colo que ela necessita. Após esse período, esse primeiro dia, isso não significa que a criança já vai entrar, vai virar as costas e falar tchau para a mamãe, né? Algumas crianças são uma caixinha de surpresa. Eu tive uma criança recentemente na escola que a mãe falou assim, eu não consigo levar embora, ela não quer, né? Então tem criança que entra no colégio e não quer sair. Reclama e chora de ir embora. Essa é uma hora de adaptação. Mas mesmo assim, o combinado precisa ser cumprido. Ela precisa, porque a educação infantil ela é conquista. Eu preciso conquistar aquela criança e mostrar que eles podem confiar, que eles podem entrar com tranquilidade, que nós vamos dar tudo que eles precisam. Olha que bacana. Eu quero agradecer pela parceria de vocês. Aproveitando, quero lembrá-las, o Colégio Castelo é parceiro aí do ABC das Mães, então se vocês quiserem entrar em contato, todos os contatos estão sempre no grupo. Ainda tem vaga, gente? Tem algumas. Tem algumas? Algumas poucas. Então corre. Obrigada, meninas. Eu acho que a gente conseguiu tirar um pouquinho da ansiedade das mamães aí, então passa em segurança, leva pela mão e segue em frente, né? Eu quero colocar à disposição, através do ABC das Mães, qualquer dúvida, estamos sempre aí acompanhando o grupo, que é um grupo muito especial, nós vamos responder com o maior prazer. Muito obrigada, um abraço. Obrigada, Cláudia. Obrigada, mamães. Estamos à disposição. Qualquer dúvida, é só nos procurar. Obrigada. Obrigada eu e parabéns pelo projeto aí de acolher das crianças, viu? Agora, minha gente, é uma dica de moda para vocês. Questão de charme. Então, se você gosta de qualidade, moda e conforto e comodidade, que é o mais importante, vocês pedem pelo WhatsApp, chega na sua casa, assiste aí esse vídeo. Ó, voltamos. Gostaram? Bem bacana, né? Quero mandar um beijo aí para as meninas da questão de charme. E hoje eu tô cheia das dicas aqui. Tem mais uma dica para vocês do Dr. Ácaro, falando em saúde, que é a nossa próxima pauta. Se você quer deixar o seu sofá, colchão, tapetes, enfim, limpos, livres dos ácaros, fungos e bactérias, eu vou chamar aí as fotos do Dr. Ácaro para que vocês acompanhem um pouquinho aí do trabalho deles. Olha lá que bacana. Das Mães para limpeza de sofá de qualquer modelo e tamanho, mais a higienização dos colchões, mais a higienização do tapete, independente da quantidade, por R$ 255, minha gente, em até 3 vezes. E vocês ainda ganham 40% de desconto na blindagem do sofá. Obrigada aí por todos esses descontos aí, viu, doutor Ácaro? A gente adora ter essa parceria aí com a gente no grupo. Agora, vamos à pauta que tem sido pauta aí do nosso grupo, acho que já há umas 2 semanas. Hoje a gente vai falar sobre febre amarela e eu estou com a doutora Graziela Gobet, da Secretaria Municipal de São Caetano do Sul, que veio aqui tirar todas as nossas dúvidas. Boa tarde, Graziela, tudo bom? Cláudia, obrigada pelo convite. Eu que agradeço, obrigada, viu? Primeiro, né, vamos começar lá do começo. Sim. Né, começar do começo, bem redundante mesmo. O que é a febre amarela? Bom, né? gente, a febre amarela é uma doença infecciosa grave, né, causada por
um vírus da família Flavivírus e transmitida por vetores, que são os mosquitos contaminados. Isso é a febre amarela. São os mosquitos, não os macacos. Não os viu, minha gente? macacos, os mosquitos que transmitem a doença. E quais são os sintomas dessa doença, os primeiros sintomas? Tá. Existem o quadro, na verdade, leve a moderado e o mais grave da doença, né? De leve a moderado, o paciente vai apresentar cefaleia, que é dor de cabeça, ele pode apresentar também mialgia, que é dor muscular, dor nas costas. Num quadro mais grave, mais exacerbado, ele tem todos esses sintomas, só que já é mais grave, vem acompanhado geralmente de hemorragia. Então, o que a gente chama de hemorragia é epistaxe, sangramento nasal, o paciente pode ter também vômitos com sangue, pode evacuar sangue, pode ter dor abdominal intensa. Geralmente é muito comum, no quadro grave da doença, o paciente também apresentar o sinal de Fagé, que a gente chama, que é um sinal muito importante, característico, que vem acompanhado de bradicardia. O paciente tem uma diminuição de pulso, diminuição cardíaca e com febre também. A febre sempre vem acompanhada da doença, tá? Geralmente alta. Sempre febre alta. Sempre febre alta. O nome já diz, febre amarela. Febre sempre vem acompanhada. Tá. Tanto no quadro leve, moderado e grave. E a gente sabe, né? Enfim, agora nós vimos sobre o que é a doença, quais são os sintomas. Eu vi, teve uma nota da prefeitura que amanhã começa a vacinação em São Caetano do Sul. Todos os postos estarão vacinando em horários estendidos, né? Isso, das 8 às 17 horas, e tem algumas unidades de saúde também que vai estender até as 21 horas, que são as unidades que trabalham em terceiro turno, né? Que legal. E agora vamos falar então sobre as contraindicações dessa vacina. Sim. A mamãe está lá assistindo, pode ou não tomar? Quem deve tomar essa vacina? Tá. Quais são as contraindicações? Bom, existem as contraindicações que a gente tem sempre que estar prestando atenção, que é muito importante, né? As pessoas que não podem, têm intolerância a ovo, não podem tomar vacina, gestantes não podem tomar vacina, a não ser que esteja em área de risco e o médico indique. Lactantes, são as mães que amamentam, também não podem tomar vacina. Também, se estiverem em área de risco, vão tomar vacina, porém, tem que suspender a amamentação por 10 dias depois da vacinação, da imunização. Pacientes que têm problemas, geralmente que fazem radioterapia, quimioterapia, pacientes que têm algum tipo de doença de base importante, imunodeprimidos. Essas são as contraindicações principais da vacina. Então, se você estiver com a saúde ok, não estiver nenhum desses casos, não. Aí a indicação da vacina ou não? Porque às vezes a gente fala, né? Eu fico me colocando se eu estivesse grávida, o que eu ia fazer? Né? Aí o que faz? O que a gente pode fazer para prevenir? Né? Repelente, qual é o tipo de prevenção? Sim, geralmente nós temos que fazer o nosso papel. Então não adianta nada a pessoa falar assim, olha, o mosquito, porque o mosquito não. Temos que afastar o fator desencadeante, é o mosquito. O mosquito que está causando isso, então, temos que evitar água parada, garrafa virada para cima, caixa aberta, tudo isso para prevenir o mosquito. Porque, na verdade, o Aedes aegypti, ele se prolifera muito rápido, a fêmea. Então, se nós fizermos o nosso papel, não tem mosquito, que é o mosquito que é o transmissor da doença. E não é só febre amarela, né, gente? Tem dengue, tem chikungunya, malária, que também zika. É transmitida por mosquito. Tem outras doenças importantes, a febre maculosa, que também por carrapato. As pessoas estão muito preocupadas agora com a febre amarela. Realmente, teve surto ano passado, epidemia em 2017, primeiro semestre. É importante a gente as pessoas estarem preocupadas, mas todos têm que fazer o seu papel. Porque não adianta, porque o mosquito, porque o macaco, o que é importante? Tá sempre informando que o macaco, ele não é o foco, ele não é o transmissor. O macaco, ele é hospedeiro, ele é vítima, como o humano, como as pessoas. Então, o macaco está no cantinho dele lá, ele tem lá. E, gente, desculpa, eu estou falando de febre silvestre. Tem 2 tipos de febre amarela, a silvestre e a urbana. Então, o macaco está lá no cantinho dele, no habitat dele, que não é o nosso. Está lá, o mosquito foi lá, são 2 tipos de mosquito também, diferentes do Aedes, que isso é importante salientar também, que é o Haemococcus e o Sabetes. São os 2 mosquitos que transmitem a doença para o humano.
Então, são 3 que transmitem, São o Aedes 3, e esses 2. Isso, Ai, o gente. Aedes é na urbana. Tá. E os outros 2 são na área silvestre. Tá. Então, é onde tem Então, mata. se você for pra mata fechada, enfim. Isso, o macaco tá ali, ele já tem esse vírus, o que acontece? O mosquito vai lá, ele se alimenta do sangue do macaco. Ele se alimentando do sangue do macaco, ele já vai se contaminar. E aí ele vai contaminar uma pessoa. Se essa pessoa estiver na área lá de risco, tudo bem, na área silvestre, não sair de lá, tudo bem. Só que se ela vir para a área urbana, ela pode ficar com esse vírus incubado. E se algum mosquito picar essa pessoa e for picar outra pessoa, Exatamente, transmite. ela vai transmitir. Sério? Tem o tempo de 24 a 48 horas de transmissão e o mosquito geralmente ele vai carregar esse vírus também para transmitir de 6 a 8 semanas. Tá. Então, o Aedes, ele vai se alimentar, ele vai tornar um foco de infecção, porque você está infectado. Então, ele vai se tornar um foco de infecção para as pessoas na área urbana. Se não tem Aedes, não tem o não problema. tem febre amarela urbana. Legal. Então, as pessoas têm que Tem que proteger contra o mosquito. Eu queria te fazer uma pergunta. Sim. As mamães do grupo já receberam também, muitas têm comentado de um áudio que tem circulado no WhatsApp. Sim. Sobre a vacina ser uma vacina ultrapassada, de países de terceiro mundo, é mais ou menos isso que fala o áudio, né? Que não estava no calendário de vacinação justamente por ela ser perigosa, né, as consequências delas, enfim, eles falam horrores dessa vacina. Sim. E eu queria saber o seu parecer sobre isso. É pra gente ficar assustado mesmo e não dar vacina se eu tô na cidade, ou vacino? Gente, na verdade, o que foi comprovado é que a vacina fracionada, ela tem a mesma potencialidade da vacina integral. Tá. E eles fizeram, o Ministério criou e foi uma medida urgente, imediata, para proteger a população do surto da febre amarela. Porque em 2017 nós tivemos o surto, né, no primeiro semestre da febre amarela, porém, o último caso de febre amarela aqui, urbana, no Brasil, foi em 42. Se eu não me engano, no estado do Acre, em Sena Madureira, em 42. Depois de 42 não teve mais nada de febre amarela. Tá. Só que o que acontece? Hoje, a melhor medida de profilaxia, a melhor maneira que eles arrumaram foi fazer essa vacina fracionada para tentar proteger todas as pessoas de imediato. Então, vamos proteger todo mundo, a população, para que lá na frente não tenha uma outra epidemia, né? Porque nós estaremos protegidos por 10 anos essa vacina. Então, na verdade, a vacina integral, que a pessoa que é imunizada com a vacina integral, durante a vida inteira, é comprovado que ela não precisa tomar essa vacina. Tá. E ela está protegida. Então, não precisa. Porém, a fracionada, o que eles alegam, que eles falam que até 8 anos. Não são 8 anos, gente. É até 8 anos. Então, pode ser 6, pode ser 7, pode ser 8. Mas a certeza é que ela é compatível, ela tem o mesmo poder de proteção, de imunizar, como a integral também. Ela também imuniza por menos tempo. Então, se tem uma pessoa que tomou a vacina em 2010, 2011, você acha que ela deve retomar agora novamente na campanha? Se ela tomou a vacina integral, ela não precisa tomar mais, se ela foi já a está imunizada. fracionada, ela deve ter anotado na carteirinha que Provavelmente vai precisar sim, provavelmente eu recomendaria. repor. Se for a fracionada novamente. Legal. E tem perguntas de mamães do grupo, nós já falamos aqui, mas eu vou perguntar de novo para que vocês vejam também. As idades das crianças, a partir de que idade pode tomar? Se a criança for pequenininha, 1 aninho, 1 ano e meio, é melhor tentar segurar no repelente ou arrisca na vacina? Tá. Tudo vai depender muito da área que está o bebê e a mamãe. Se for uma área de risco, uma área silvestre, onde tem mato, onde tem macaco, tem que tomar. Mas, geralmente, a contraindicação para criança com menos de 6 meses, ela não pode tomar essa vacina. Tá. De 6 meses a 9 meses, essa criança ela tem que ter, de preferência, uma orientação médica, uma avaliação para ela fazer o uso da vacina. Mas até 6 meses, não. Só acima de 6 meses? Sim. E se tiver em áreas de risco? Repelente. Falando para as mamães aqui do nosso ABC, se puder esperar, enfim, se quiser seguir no repelente, é uma opção da família, né? É o ideal. Para uma criança até 6 meses seria o ideal mesmo. Legal. E agora, falando sobre a doença, né? Se conhece, a pessoa se contagiou, enfim, como é o tratamento dessa doença? Tá.
Se, porventura, a pessoa achar que foi contaminada com o vírus, que está com a febre amarela, jamais ela pode fazer uso de AS. Porque o AS é uma medicação, é um antiplaquetário, ele causa mais sangramento, vai aumentar o quadro de hemorragia do paciente. Então, o que é recomendado é não fazer uso de AS. Agora, analgésico, antitérmico, dipirona, Tilenol, não tem problema. Se tiver com uma febre alta, mas sempre procurar o serviço médico para realizar exame. E uma vez diagnosticada essa doença, a pessoa fica internada, ela passa por algum... Então, Cláudia, depende da gravidade. Depende muito do quadro, porque assim, quando o paciente ele tem o contato com esse vírus e manifesta a doença, ele tem uma série de sintomas, que esses sintomas eles podem ficar, assim, de repente estabiliza e depois de uns 2 dias o quadro exacerba, piora de novo. Tem que sempre ficar atento quando começa a ter quadro de hemorragia, dor abdominal. Assim como na dengue, né? Também que é hemorrágica, é perigosa, né? Quando o quadro é de leve a moderado, a pessoa tem um sintoma leve, tem uma febre, tem uma dor de cabeça, uma mialgia, dor muscular, fica mais ou menos de 2 a 4 dias com esses sintomas e tem uma melhora. Geralmente de 15 a 30% das pessoas que se contaminam nessa fase aguda e moderada. Já o quadro da febre amarela mais grave, mais acentuada, já é de 15 a 60% dos casos e geralmente é letal. Se o quadro for grave, geralmente evolui para óbito. Dificilmente mesmo o paciente vai ficar bem, se for um quadro mais grave. Então, por isso que é uma doença infecciosa grave. Sim. Tem que sempre tomar cuidado e prevenir. Então é isso, é prevenção, é o que a doutora Graziella falou, tirar os focos de onde o mosquito possa vir a nascer, aí, água parada, pratinho de plantas. Isso, em São Caetano tem, né, muitas pessoas que têm casas, enfim, eu vejo bastante os pratinhos. Porque as pessoas falam tanto do macaco, Cláudio, porque o macaco é uma vítima, o macaco é um hospedeiro, como o ser humano é. Sim. O macaco não tem culpa, ele está quietinho no habitat dele, no canto dele. O humano vai para lá, vai para o meio da mata, vai ali e tudo, e ele é contaminado pelo mosquito. Sim. O macaco também não tem culpa. E se nós eliminarmos todos os fatores, assim, fizermos a proteção, a prevenção, não vai ter Aedes. Porque não tendo Aedes, não vai transmitir a doença. É o Aedes que transmite a doença, o mosquito. Então é a prevenção a chave do sucesso. Que é o mesmo mosquito da Zika, da chikungunya e da dengue. Tantas outras, né? E assim, gente, se você não pode se vacinar por algum motivo, ou a criança é muito pequena, ou você está grávida ou amamentando, também não precisa entrar em desespero. Não. Né? Nós não estamos numa área de alto risco, nós não estamos no meio da mata, então use repelente, cheque a sua casa, se tem algum foco de água, qualquer outra coisa. Se a gente olhar, se cada um olhar o seu, imagina, não ia ter. Né? Se todo mundo que estiver assistindo, enfim, se as 26 mil mulheres do grupo verem essa informação, são 26 mil menos focos de doença na cidade, então muito menos. Então, ao invés de sair, é a minha dica agora para vocês, desesperado, enfrentar 5 horas de fila em posto, eu prefiro enfrentar 5 horas na minha casa olhando se tem algum foco, né? Na casa do meu amigo, na casa da minha tia, da minha avó. Eu acho que a união faz a força. Eu sempre falo isso no grupo, que juntas nós somos muito mais fortes. E não é possível que a gente não seja mais forte que um mosquito. Sim, lógico. Né? Até porque os casos maiores de óbitos que tiveram no Brasil, que foi por causa da febre amarela silvestre, não foi a urbana. Então não foi o Aedes. Foram os outros mosquitos, a hemagogos e os sabetes. Que são encontrados só na forma silvestre, como a doutora já explicou. E eles não têm como atravessar para cá. Não tem como estarem atravessando. Eles não chegam até aqui, Não chegam até aqui. Quem está aqui quietinho é o Aedes. Se não tiver Aedes, não tem a transmissão da doença. Então é isso, gente. A nossa dica é essa, proteção aí das casas. Se você quiser se vacinar, vá. A vacina, como a doutora falou aqui, é segura, fracionada, dura aí até 8 anos. Se não puder, não se desespere também, né? Não precisa ficar com aquele medo. A gente vê tanta coisa na mídia. Se tranquilize, se cuide da sua casa, do seu corpo. Repelente, tá tudo certo. Repelente é muito importante, o repelente é importantíssimo. Sim, eu quero agradecer. Obrigada, viu, doutora Graziella, por ter vindo, Cláudia, por ter explicado aqui pra gente. Obrigada. Eu queria fazer um agradecimento especial a uma amiga muito querida e super profissional, super competente da área da saúde, que é a doutora Mara,
que é a nossa diretora de todas as unidades, o Dr. Guilherme também, ele conhece muito. E ela é super querida e, assim, ela tem demonstrado um trabalho sensacional em São Caetano, de extrema competência. Eu queria mandar um beijo aqui para ela e um abraço. Ah, legal. Foi dado aí o beijo da Mara, então. Obrigada, viu, Cláudia. Graziela? Agora a gente vai para um break rápido e na volta um assunto sobre trombofilia com o Dr. Guilherme. Entrevistados, eu quero dar uma outra super dica para vocês, parceira aí do grupo, a Escola Mundo do Saber. Eu vou chamar umas fotos aí para que vocês vejam. Cantinho todo especial. A Escola Mundo do Saber, ela prioriza o amor e o respeito pelos alunos e a família. O Mundo do Saber se preocupa em capacitar os profissionais com frequência, para que eles estejam sempre melhores, sempre evoluindo aí junto com as nossas crianças. E a escola, gente, para quem não sabe, foi pioneira em oferecer produtos orgânicos na alimentação dos alunos, além de todo o carinho que é preparado
tudo lá, né? Desde a horta, desde as salas de aula, as professoras. E agora eles estão fazendo uma reforma de um novo espaço. Eles vão ter mais salas de aula e uma brinquedoteca linda, gente. Porque, olha, para eles o importante é a criança brincar. Eu vejo todo esse amor sempre lá. Eu quero mandar um beijo enorme, mega especial para todo mundo aí do Mundo do Saber, Soraya, Fernanda, a Protaís, que eu sempre falo dela, ela fica todo feliz, todas as outras professoras também, e agradecer aí pelo carinho com o grupo, as mamães que têm os filhos lá, adoram, a gente vê ali, eu sempre vejo só elogios, meu coração fica todo cheio de amor aí, adoro vocês. Um beijo e mamães, tem desconto aí pro grupo, aproveitem, entrem em contato com a Escola Mundo do Saber Educação Infantil, tá bom? Para as crianças aí do berçário até os 6 aninhos. Agora nós vamos para a nossa próxima pauta. É um assunto bem sério, pouco falado, né? E hoje nós vamos esclarecer tudo. Então, se você já passou por isso, ou conhece alguém que esteja passando, ou quer engravidar, saiba sobre trombofilia. Eu estou aqui com o Dr. Guilherme Loureiro Fernandes. Ele é professor responsável pela medicina fetal da Faculdade de Medicina do ABC. Ele vai estar aqui com a gente, tirando todas as dúvidas sobre trombofilia. E também com a mamãe Thaisa Soares. Ela que passou por esse problema, ela vai contar como foi passar por tudo isso. E depois ela enfrentou aí a trombofilia, tratou, cuidou. E está aqui com seu bebê lindo hoje para contar essa história para a gente também. Boa tarde, doutor Guilherme, tudo bom? Boa tarde, Glória, tudo bem. Obrigada por ter vindo, doutor Guilherme, aí foi unanimidade quando eu disse que ele viria para o programa, todas as mamães adoraram, mandaram beijos, então os beijos foram todos contados aqui para ele, já recebeu todos, tá? E doutor Guilherme, vamos então começar, o que é a trombofilia e quais são os exames para diagnóstico? Porque pouco se fala de trombofilia na gravidez e é tão grave, é tão sério, às vezes as pessoas têm abortos recorrentes e não sabe que é por conta disso. Mas primeiro vamos contar para as meninas aí de casa, para quem chegou agora, o que é a trombofilia. Trombofilia é a tendência a uma coagulação exacerbada frente a algum estímulo. Geralmente, esse estímulo, quando nós estamos falando em gestação e na vida de uma mulher, são decorrentes da presença da associação de estrogênio com um fator de risco, mais a predisposição genética. Ou você pode produzir alguns anticorpos no decorrer da sua vida que não são genéticos, e sim autoimunes, que levam essa associação à manifestação de trombos. Trombos, imaginem, se corta a tua mão, você vai sangrar. Depois, para o sangramento, forma aquela casquinha. Sim. Essa casquinha se formar espontaneamente na corrente sanguínea. E isso vai entupir algum vaso em algum lugar em determinado momento. Imagine um coador de café, que você bota o pó, você vai botando a água e tem os poros do coador. Em determinado momento, por mais água que você jogue, o pó não passa. Não vai passar. Porque entupiu. Isso pode acontecer na placenta e levar a aborto, a redução do crescimento, levar a um óbito, pode predispor a pré-eclâmpsia, enfim. E também na vida convencional de uma mulher, quando existe essa predisposição e o uso de estrogênio externo, por exemplo, em anticoncepcional, na reposição hormonal, quando a mulher atinge o climatério, pode vir a se manifestar. E quais são os exames que são feitos para diagnosticar essa doença? Bom, o diagnóstico, primeiramente, se baseia muito na história clínica, na história pessoal da mulher, na história pessoal ginecológica, obstétrica, na história familiar. Então, um conhecimento minucioso do passado clínico dela e da família já é uma grande dica da possibilidade dela poder ser uma trombofílica. Baseado na possibilidade, eu vou pedir alguns exames, preferencialmente fora da gestação, onde eu vou ter um kit de exames de origem genética e um kit de exames de origem adquirida. E é onde eu vou mesclar esses exames para fazer um diagnóstico mais adequado. Então, doutor, se a pessoa está pensando em engravidar, o ideal é que ela passe no seu ginecologista antes. Se ela houver esse histórico, provavelmente ele vai pedir esses exames antes mesmo da gestação. Isso é o ideal. Tá, isso é o ideal. Não é o que acontece. Isso é o ideal.
Entendi. Tá certo? Então, frente à história pessoal, por exemplo, eu tive uma trombose, eu tive 2, 3 perdas. Você nunca teve nada, não Para não quem é pedido. nunca teve nada... Ele não está no pré-natal, né, na lista de exames. Ele não está. E agora, e quem nunca teve nada? Isso é uma grande conversa. Eu vou fazer um screening, ou seja, eu vou fazer um rastreamento universal para toda mulher? Não. Tá. Isso não se justifica. Porém, pela história da família, pela história pessoal, às vezes mulheres que têm alguns sintomas específicos, como migrânias, enxaqueca, muita cefaleia que piora com o uso de pílula, é uma forte dica, um clique para você imaginar que ela é uma Começar a portadora. investigar. Isso. Antes que ela tenha todos os eventos. Tá. E a Thaisa está aqui com a gente, a Thaisa passou por isso. Eu queria que a Thaisa contasse um pouco para a gente como foi essa gestação anterior, como que foi esse diagnóstico. Oi, boa tarde. Boa tarde. Então, eu tive uma gestação em 2016, qual eu engravidei da minha filha, a Catarina. A minha gestação foi perfeita, não tive nenhum sintoma. Não tive nenhum quadro que agravasse nada. Normal. Quando passou da 35ª semana, que eu tive que fazer o acompanhamento semanal, na 36ª eu tive um aumento de pressão, mas o meu antigo obstetra, ele disse que seria normal, que no final da gestação acaba aumentando um pouco. E na 37ª semana que eu tive o acompanhamento, quando eu cheguei no consultório dele, não tinha batimentos cardíacos. Então 37 semanas. Isso. Ele colocou o sonar, né, na minha barriga e não encontrou. E então ele me mandou direto para o hospital. Aí eu fui para o hospital, acabei recebendo a notícia que não tinha batimentos e que eu teria que fazer o parto, porque já estava. Eu optei por fazer o parto normal. Foi uma opção minha, porque eu vi que eu poderia engravidar mais rápido. Então, eu tive 12 horas de trabalho de parto e eu a tive, né? Ela foi natimorta. E logo depois eu me foquei em descobrir o que eu tinha. Eu acho que eu não entrei em depressão por isso, porque eu me foquei nisso. E aí eu conheci o Dr. Guilherme. E ele foi um anjo na minha vida. Ele me deu toda a segurança. Então, assim, eu sou a maior fã dele, porque graças a ele eu tenho o meu bebê arco-íris. Então, assim, para todo mundo, eu até brinco em casa que eu chamo o Dr. Guilherme de Posto Ipiranga. Porque para todo mundo eu falo, passa no Dr. Guilherme. Porque, assim, ele salvou a minha vida. E ele me deu esperança, me deu segurança. Porque, ficaria tudo bem. Meu Deus, é difícil. Foi difícil, foi muito difícil. E você não tinha nenhum, né, pré-sintoma, nada disso? Não, eu descobri a trombofilia adquirida. Ele descobriu, sim, né, na verdade. Então, assim, quando eu descobri, eu fiquei contente. Porque eu sempre falei que eu preferia trabalhar com o conhecido do que com o desconhecido. Então, assim, eu falei, bom, sabendo o que eu tenho, eu vou tratar, acabou. Então, assim, tratamos, fiz a aplicação, foram 300 injeções, né, diariamente. Você toma uma injeção anticoagulante na barriga. E o resultado lindo. Ele de 6 meses. Fofo. Então, assim, eu sou a maior fã dele. Para mim, ele é o melhor médico. Eu não tenho nem... Vai virar propaganda, né? Então... E agora, antes de eu falar com o Dr. Guilherme de novo, eu tenho um depoimento de uma outra mamãe que passou pela mesma situação. Gostaria que vocês assistissem aí comigo. Oi, meu nome é Thalita, tenho 33 anos e fui diagnosticada com trombofilia após perder minha primeira filha, que nasceu e veio a falecer depois de 5 dias. Depois desse ocorrido, minha médica suspeitou, né, da doença, fizemos uma série de exames, no qual foi diagnosticada a doença
adquirida por uso de anticoncepcional. Em janeiro tive meu positivo e fiz o uso de uma injeção que é o Clexane, né? É uma injeção no qual nós que temos trombofilia temos que fazer durante a gestação. Consegui levar a gestação até o 8º mês, no qual teve que ser interrompida pela descoberta de uma outra doença que é a síndrome de HELP. Tivemos que fazer o parto com urgência. Minha bebê nasceu com 33 semanas, né? 1,5 kg e 39 centímetros. Hoje, pela glória de Deus, nós estamos super bem. Minha bebê está desenvolvendo muito bem, tá uma gordinha. Pela glória de Deus, nós vencemos a trombofilia. Olha que bom. E agora eu quero perguntar aqui para o Dr. Guilherme, por que a trombofilia se agrava? Então, se ela já existia na mulher ou se ela é adquirida na gestação, como vocês já falaram, e por que ela se agrava nesse período de gestação? O que acontece com o nosso organismo? Na verdade, ela não é adquirida durante a gestação. Tá. Você pode vir a suspeitar, ou se você a tem, e nós já sabemos, ela pode piorar na gestação. Ah, tá. Então não é que é adquirida. Não. Tá. Na verdade, adquirida é porque você não nasceu com ela. Okay. E a mulher, principalmente mulher e não homem, não se sabe o porquê, talvez pelo fato de ser mulher, pelos hormônios, exatamente. Você começa a produzir anticorpos, e esses anticorpos na gravidez com o estrogênio, que aumenta cerca de 1000 vezes, existe como se fosse uma cadeia de dominó, e as suas células vão se destruindo, e isso é um fator de predisposição para o aumento da pressão alta. E uma das complicações que levam a óbito materno, podendo levar ao fetal, é o que essa paciente falou que teve, a HELP síndrome, que é uma complicação da pré-eclâmpsia. Então, é um fator de predisposição é um fator de predisposição para bebê crescer menos, é um fator de predisposição para morrer bebê, tanto como um aborto, como na fase lá na frente, como a Thaisa comentou, o próprio caso dela. E o tratamento é sempre o mesmo para a paciente que é diagnosticada com trombofilia, ou cada um, enfim, segue um tipo de tratamento? Não, o padrão universal de tratamento com sucesso é começar com essa injeção, que o nome científico dela é enoxaparina sódica. Existem as dosagens baseado no peso da mulher, baseado na história, baseado, enfim, no achado que a gente tem. E essa injeção você começa, geralmente, ao descobrir que você está grávida. Ou seja, atrasou 1, 2 dias, o ideal é que toda mulher já faça um exame de gravidez para ver se realmente está. Se estiver, e ela for uma trombofílica, começar com o uso dessa medicação anticoagulante é uma injeção diária, que o melhor lugar para se aplicar é no abdômen. E ela vai se aplicar todos os dias da gestação até o 40º dia pós-parto. Por quê? Porque a gravidez, eu estou protegendo a mãe e a gravidez, ou seja, a criança. E depois, aumenta muito até o 40º dia, quando o organismo materno está retornando às condições pré-gravídicas, a chance dela ter um fenômeno tromboembólico, um AVC, que é um acidente um derrame, que é um acidente cardiovascular, um infarto, uma trombose, um tromboembolismo do pulmão. Quer dizer, a gente tem por compromisso devolver a mulher e o filho para o marido e para a mãe dela. Sim. E esse sucesso até o 40º dia. Então, sempre até o 40º dia. Isso. E assim, se a mãe, ela nunca foi diagnosticada com trombofilia, e tem muitas mães aí, eu sei que devem ter grávidas, preocupadas, será que eu tenho isso? Que isso pode acontecer comigo lá na frente, como aconteceu com a Thaisa, com 37 semanas. Ela tem alguma forma de prevenção disso, de tentar descobrir, buscar sinais, para tentar, de repente, procurar um especialista e correr atrás para saber esse tipo de informação? Eu acho que a melhor situação é não criar um desespero coletivo, porque não é uma situação alarmante, não é uma epidemia. Absolutamente. Absolutamente. Não é natural de se acontecer. Isso. Eu acho que tem que obedecer critérios, né? Então, a história pessoal, a história da família, se você já teve perda, se você já teve pré-eclâmpsia que levou, que é o aumento da pressão alta, um parto abaixo de 34 semanas com um bebê pequeno,
Isso tudo tem que ser levado em consideração. A questão de ter abortos recorrentes pode ser um Mais indicativo ainda, disso? mais Então aí é ainda. ideal que ela vá, né, ao médico e investigue. Né? Mais E ainda. também é hereditário, então. Se o pai, a mãe, Existe o avó... a forma hereditária que você herda, e existe, se herda o gene, e existe a adquirida que você passa a desenvolver anticorpos contra fosfolípides de membrana. Tá. Ó, doutor Guilherme, eu vou ler um recadinho aqui para ele, de uma mamãe do grupo, a Ariadne Paiva. Ela disse: obrigada, doutor Guilherme. Hoje tenho minha filha com 3 anos, graças a Deus, e a sua ajuda fundamental para a descoberta da trombofilia. Beijo, viu, Ariadne? Tá dado aqui o seu recado para ele. E aí... Depois da gravidez, se a mulher descobriu, ela teve, tratou, ela ainda depois da gravidez tem algum outro tipo de desconforto, algum tratamento que ela deve continuar seguindo? Na verdade é o seguinte, o grande tratamento é o preventivo. Como eu falei algumas vezes nessa entrevista, o estrógeno, aonde que a mulher adquire estrógeno externo? De uma pílula. Sim. Se a gente for ver no mercado mundial, só existe uma, praticamente, pílula, só muda o nome no mundo, no seu país, que é uma pílula que não tem estrogênio. Que a mulher que tem trombofilia, ela não deve, não pode, é proibido tomar a pílula que tem estrogênio, que é a pílula combinada. Então ela não pode usar, então ela tem que usar algo com progesterona, ou usar um DIU, ou usar um preservativo. Quer dizer, vai de acordo com cada casal. Ou seja, se ela não usar, beleza. Se você sabe que ela tem trombofilia, você vai fazer uma viagem aérea, é importante você tomar alguns cuidados. Meia elástica, andar no voo, fazer uns pit stops se for viajar de ônibus por longo tempo. Andar um pouco, se movimentar. E um conselho que vale a pena, mas é para individualizar o caso, é o seguinte: você tomar a medicação um dia antes do voo e no dia do voo, na ida e na volta. A mesma que se usou na gestação. Para minimizar. Para minimizar o risco de ter um acidente cardiovascular. Eu, agora, estou com uma amiga que aconteceu isso há 2 dias. Fizemos um diagnóstico de trombose. E doutor Guilherme, uma vez, por exemplo, a Thaís, ela foi diagnosticada com trombofilia. Então, para a vida inteira, ela tem que tomar esse tipo de cuidado. Se for fazer alguma viagem, sempre. Sempre. Isso é importante saber também. E agora... É importante. Quer falar mais alguma coisa? Não, e às vezes, depende, se você tem uma trombofilia hereditária, às vezes é importante você fazer um uso, aí é bom você conversar com um hematologista, com um imunologista ou reumatologista, que às vezes pode te falar o seguinte: olha, às vezes o uso de AS, cada 2 dias, dia sim, dia não, ou uma outra medicação, para deixar, entre aspas, o sangue um pouco mais afinado para diminuir o risco. Sim, tanto que os idosos, né, geralmente é prescrito para eles por conta disso. Eu só quero uma última pergunta para a gente esclarecer aí para as mães do grupo sobre a pré-eclâmpsia, que a gente falou um pouquinho aqui. O que é a pré-eclâmpsia? Pré-eclâmpsia é o aumento da pressão arterial após a metade da gravidez, ou seja, depois de 20 semanas, 4 meses e meio, em mulheres que não são hipertensas previamente. Tá. Essa pressão que aparece na segunda metade da gestação, que quanto mais cedo aparece, pior é o desfecho. Quanto mais tarde aparece, melhor o desfecho. Exatamente. Obrigada, doutor Guilherme, pelos esclarecimentos. Obrigada, Thaísa, também pelo seu depoimento. Parabéns pelo bebê. Obrigada. Parabéns para o doutor Guilherme aqui também. Quero agradecer a presença dos dois mais uma vez. E antes de me despedir aqui de vocês, eu quero chamar as fotos de uma outra dica. Falei que eu estou cheia das dicas hoje, gente? Eu tenho uma dica da Escola Evolution para vocês. Roda aí o VT. Agora sim, para finalizar o nosso programa, quero agradecer aqui a Sala Bela, Lustres Irie, responsáveis aqui pelo nosso cenário. Maquiagem e cabelo de hoje feitos pelo MQD, o Salão Mamãe que Disse, maquiagem da Maiara Bandeira linda.
salão aqui, a Tatá arrasou hoje, Rodrigo, Luana, todos vocês, Maria, arrasaram, obrigada. E o look de hoje vocês escolheram é da Show, vou virar aqui para mostrar para vocês, vestido lindo, mega confortável,